se aceitar é vital, é necessário. Quando você não se aceita, automaticamente o resto da frase que eu usei no título dessa palestra fica meio desfalcada, porque o resto diz, e você? Quando eu digo e você, eu pergunto, você se aceita? E você? Você me aceita? Bom, eu tive o privilégio de nascer no subúrbio, de nascer no Curuzu, na Senzala do Barro Preto, Curuzu, Liberdade, aqui na cidade de Salvador, e ser criado no subúrbio ferroviário, daqui de Salvador também. Mas dentro desse privilégio, o que eu digo que é privilégio, porque nesses lugares onde eu nasci e onde eu morei, eu tive o privilégio de acessar de cara a arte, né? E a arte, ela chegou até a mim num momento muito interessante, porque era um momento institucional da cultura, ou seja, na escola. A escola é o lugar onde a cultura se apresenta institucionalmente. E isso me ajudou logo cedo a entender que eu precisava barrar o processo de fabricação da morte simbólica e física dos negros e negras no Brasil. Quando a arte entrou na minha vida, eu fazia teatro na escola, que era junto com a igreja, que era junto com as pessoas da comunidade, que eram as vizinhas, trabalhava todo mundo ali. E quando eu falo do processo de fabricação da morte simbólica, é porque dentro daquele bairro, naquele lugar, tudo que a gente sabia sobre negritude era negativo. A gente sabe que o processo de fabricação da morte simbólica do negro e do negro no Brasil, ele está presente desde que o Brasil é Brasil. O Brasil já nasce corrupto. O Brasil já nasce de uma corrupção. Dentro dessa corrupção, desse nascimento do Brasil, desse DNA do Brasil, a gente pode identificar que todos os negros que vieram dos países africanos para cá vieram na condição de escravos, né? Foram escravizados. Lá eles não eram. Isso a gente sabe muito bem. Só que tem uma situação que é muito difícil de lidar e que até hoje atrapalha a gente, causa barramento na vida da gente, que é o negro que chegou aqui, apesar dele vir na condição de escravizado, ele também era colonizador. Olha que confusão. Que confusão você chegar numa terra que não é sua, sem a sua vontade de vir, e ser obrigado a ser colonizador. Desde que o Brasil é Brasil, o processo de fabricação da morte simbólica da gente e o processo de fabricação da morte física, essa eu não preciso nem explicar muito, ela existe. Posso citar aqui para vocês 4 pilares que são importantes na desconstrução desse processo de fabricação da morte simbólica e física para que a gente possa se aceitar. Um dos fatores é o fator cultural. A gente sabe que, desde sempre, a cultura afro-brasileira ela sofre um desdém, ela sofre uma desvalorização na vida da gente, na vida do brasileiro em si. Na maioria das vezes, ela é assistida de uma forma depreciativa. Até um certo tempo atrás, tudo que via do negro era considerado vadiagem, vagabundagem, né? A gente conhece, eu posso citar um exemplo aqui se vocês quiserem. Capoeira, o que mais? Samba, o que mais? Funk, rap. Bastou dar dinheiro, virou cultura de massa. Bastou trazer capital, atender às necessidades do capitalismo, virou cultura de massa. E nós, negros, deixamos de ser os vagabundos, donos da cultura comum, né, da cultura do povo, para simplesmente apreciadores da cultura de massa, cujos donos, cujos ganhadores, cujos monetizadores são aqueles que outrora dizia que isso não prestava, que isso era vadiagem. Passando para o segundo fator, a gente tem um outro pilar, que é a política brasileira. A política brasileira também faz parte do processo de fabricação simbólica, e eu não preciso ir muito fundo, porque se a gente perguntar se tem negros e negras na política, não tem.
É engraçado que outro dia eu estava olhando assim a Lava Jato, o cara falou, você não tem medo da Lava Jato? Eu disse, não. Não tem negro na política, vai ter negro preso na Lava Jato? Não tem. A política da gente, simbolicamente, não tem negros, porque ela entende que nós não entendemos de política. O cristianismo atua de uma forma aqui, que basta iniciar a eleição e a gente já sabe quem vai ganhar. E quando eu falo da religiosidade, que é o terceiro pilar, eu queria contar uma história que é muito fácil de vocês assimilarem que o processo de fabricação simbólica também atinge a gente por meio da religiosidade. Por quê? Eu comecei a fazer teatro, eu comecei a acessar a arte numa escola católica, como eu falei no início. Só que aos 15 anos de idade, eu comecei a acessar a história do Brasil e vi que era contraditório para uma pessoa como eu, negro, suburbano, pobre, sustentar uma instituição como a Igreja Católica, que há pouco tempo atrás legitimou a escravidão. Que há pouco tempo atrás dizimou milhares de negros africanos e era a grande culpada de hoje, eu, Érico Braz, não ter uma foto dos meus tataravós. Eu disse, se essa instituição que eu faço parte é responsável por isso, é contraditório, no mínimo, para mim, estar aqui. Eu não faço parte disso. Eu faço parte de quê? Fui pesquisar. E, claro, como na Bahia o candomblé ele é muito fácil, eu acessei o candomblé. No candomblé, eu descobri que eu tinha uma energia que me regia, que é Xangô. Automaticamente descobri que Xangô era rei, que era orixá do fogo, que era orixá da pedreira e etc. Aprofundando um pouco mais do ponto de vista social na cidade de Salvador, na Bahia e no Brasil, descobri que a dinastia de Xangô tem 12 obás, ou seja, 12 ministros, 6 da direita, 6 da esquerda. Eu disse, pô, interessante. Se eu sou de Xangô, eu posso ser um ministro. Caindo na pesquisa, eu descobri que a maioria dos ministros de Xangô na cidade de Salvador eram brancos. A hora eu disse, cara, a coisa está errada aí, vou reivindicar meu lugar. Por quê? Porque se Mário Cravo, Dorival Caymmi e Jorge Amado podiam ser, por que eu não posso ser? E aí, hoje eu sou um dos ministros de Xangô, eu sou Mobá de Xangô. Quando eu faço isso, quando eu acesso, automaticamente eu estou barrando o processo de fabricação o processo de fabricação da morte simbólica e física dentro da religiosidade. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender o que nós fomos, o que nós somos, para conseguirmos projetar para onde iremos. Um quarto pilar é a economia. O processo de fabricação da morte simbólica do povo preto também está na economia. Não só simbólica, como física. Claro que primeiro simbólica, por quê? Porque dizem que não dão dinheiro para a gente, não pagam a gente direito, porque a gente não sabe gastar dinheiro. A gente não sabe usar dinheiro. Preto não sabe usar dinheiro. Abra seu cofre para mim e você vai ver o que eu vou fazer. A impressão que dá é que acham que a gente ainda está no período colonial, em que se trabalhava só para comer e morar. Isso não é verdade. O processo de fabricação da morte simbólica da gente está todo dia na frente da gente. A publicidade faz isso todo dia com a gente. Por mais que a gente consuma trilhões no produto interno bruto desse país, a gente está fora da publicidade. É impressionante que o processo de fabricação da morte simbólica ele se distribui entre a gente e tem nos deixado absolutamente deformados. E isso chega na gente há muito tempo, desde que o Brasil é Brasil, mas existe um fenômeno que aconteceu nos últimos tempos que facilitou isso muito, que é a globalização. A globalização, ela traz consigo o capitalismo e traz um meio que é muito fácil, que está na mão de todo mundo, se eu quiser
provar, está na mão de vocês agora, que é a internet. A globalização, ela abre as fronteiras em geral, todas as fronteiras. E isso é muito perigoso, porque a gente perde as nossas referências. A gente perde os valores culturais, achando que nós somos parte de um todo, e não somos. Então, é perverso dizer que a globalização ajuda. Ela abriu as fronteiras das nossas culturas a ponto de deformar a gente. Vou dar um exemplo da minha vida. Em junho desse ano, eu fui na Nigéria. E eu, reflexo do eurocentrismo instalado no Brasil, automaticamente descendo em Lagos, tomei um choque cultural de algo que era meu. Isso é absurdo. Porque na primeira noite que eu passei lá, quando eu acordei de manhã, que eu desci para tomar café da manhã, eu comi como se come na feira de São Joaquim. Isso é meu, está ali. E eu não imaginava que era verdade que existia em um outro lugar. Claro que a gente sabe que é herança da cultura africana, mas você vê em outro lugar? Uma vez, eu saindo do Teatro Vila Velha, quando eu ainda participava do Bando de Teatro Lodum, eu passei por uma situação que, muito tempo depois, quando eu consegui identificar o processo de fabricação da morte simbólica e física dos negros e negras no Brasil, eu fui entender o que era isso. Eu tinha acabado de fazer um espetáculo chamado Cabaré da Raça, sucesso na cidade. Não sei se alguém aqui já assistiu. E é engraçado que o teatro estava lotado, ingressos esgotados, todo mundo gritando, cenas maravilhosas e etc. Coisa e tais. Terminou o espetáculo, eu voltei para a vida real, que era pegar meu buzu, meu ônibus, né, e descer para o subúrbio. As pessoas que estavam na plateia também voltaram à vida real, porque o teatro tem essa função, né? O teatro traz para a gente um momento que a gente consegue sair da vida comum e entrar num outro espaço, num outro tempo. Então, voltando à vida real, corri para o ponto de ônibus para pegar o meu ônibus. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, encontrei umas pessoas que sempre pegavam esse ônibus comigo. Era o último ônibus da noite para ir para o subúrbio. Se eu perdesse esse, já era. Só no outro dia. Quando faltava mais ou menos uns 10 minutos para o meu ônibus passar, chega uma viatura da polícia com 3 policiais e uma mulher branca dentro, dizendo, foi ele! Foi ele! Foi ele. Eu disse, caralho, fui eu. Eu disse, eu? Que foi ele que roubou a minha bolsa? Eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus. Não, foi ele, não foi. Foi ele. Eu disse, meu amigo, não foi o policial, pega a bolsa. Pegou minha bolsa, tirou tudo, jogou tudo no chão. Eu disse, pô, mas não foi. Ela falou, foi ele, ele era preto assim. Era assim, ele era assim mesmo, pretinho assim mesmo. Na época eu usava uns dreads da peça, com esse cabelo aí. Eu falei, pô, minha senhora, eu acabei de sair do teatro. O cara falou, você é artista? Eu disse, sou. Ele, você é artista? Eu disse, sou. Cadê sua carteira de artista? Eu não tenho carteira de artista, porra. Então você não é artista. Eu disse, aí já era. Enfim, ela disse, foi ele. Eu disse, olha só, eu acabei de sair do teatro. Ela, você saiu do teatro? Aí ela prestou atenção, ela disse, que teatro você estava? Eu disse, eu estava no Teatro Vila Velha fazendo Cabaré da Raça. Não foi ele, não. Não foi ele. Menino, é você! É ele, é você. Eu disse, eu faço aquele personagem, lembra o personagem que foi patrocinado, aí comecei a dar textos da peça. Ela disse, não, eu acabei de ver sua peça. Você é maravilhoso, você é lindo. Olha, eu adoro seu personagem, não sei o que. Eu faço isso, eu faço aquilo. Ela disse, sim, eu sei. Comecei a dar falas, porque tem aquele momento que a gente entra nu correndo, que não sei o que. Ela falou, isso, maravilhoso. A arte tinha acabado de me salvar. Mais uma vez. Meu ônibus passou, o último. Olhei para o relógio e disse, e agora? O policial disse, já que não foi você, vamos fazer o seguinte, está liberado. Ela disse, olha, não foi ele, vamos adiantar porque a gente consegue pegar essa pessoa em qualquer lugar. Me desculpe, viu, querido? Tchau. Eu falei, tá, beleza, esperando só eles darem uma pausa para eu entrar, né? E o policial, não, vamos embora. Entraram os 3 policiais, ela entrou também na viatura, bateu a porta. Eles, eu disse, espera aí, rapaz, e meu ônibus? Eles, se vira, negão. Te vira aí.
dormi no banco do ponto de ônibus até às 5 da manhã, até passar o primeiro ônibus para o subúrbio. Analisando isso depois, eu disse, nossa, como ela matou o artista em menos de 5 minutos e transformou num bandido. Olha como ela, em questão de segundos, pegou o bandido, voltou a ser artista. E pior que isso, ela tinha poder sobre o Estado. Ela tinha poder de dizer à polícia, é esse, não é esse, vamos embora porque a gente ainda vai pegar. Olha, essa mulher pagou ingresso para mim. Olha, essa mulher se divertiu com a minha arte. Confesso para vocês que, analisando isso depois, me senti como os negros que chegavam no cais, no mercado modelo, e para não ficar tanto tempo ali sentado com mercadoria, provavam que estava bom da perna, que estava bom do dente. Isso outro dia agora, 2010. O que eu estou dizendo é que o processo de fabricação da morte simbólica não deixa a gente se aceitar. E a gente precisa descobrir meios, como eu descobri, para quebrar isso. Não é fácil? Não é fácil. Seria utópico da minha parte dizer que vamos acabar com a globalização, com o capitalismo, com a internet. Não, a gente precisa disso, não tem mais como escapar. Mas precisamos aprender a fechar as fronteiras da gente. E essas fronteiras que eu falo são as fronteiras culturais, religiosas, econômicas, políticas, escolhendo pessoas que representem a gente direito, com ideologia, com conceito, com corpo, com simbolismo, com atitude de mudança. Quando eu digo que eu me aceito, eu pergunto a você, e aí, você se aceita? Porque eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Para fechar, entendamos que respeito não é algo que se pede, porque está na Constituição. Errou, tem que pagar. A gente está querendo é poder. Porque o poder deixa a gente fazer, permite a gente ser e autoriza a gente estar. Por isso eu digo, eu me aceito. E você? Obrigado.